Olá, alunos, boa tarde a todos. Então, daremos continuidade à atividade de onde paramos, que foi multiplicação, e nós paramos na página 195 e reiniciaremos o exercício a partir da questão 8. Então, essa questão 8 é uma questão simples de multiplicação e ela diz o seguinte: para fazer 3 copos de refresco, Cíntia utiliza um copo de suco concentrado. Determine quantos copos de refresco ela poderá fazer com 2 copos de suco, 3 copos, 4 e 5 copos de suco concentrado. Então, para a gente responder essa questão 8, a gente tem que entender que aqui no enunciado, cada 3 copos de... cada 1 copo de suco concentrado faz 3. Então, é 3 para 1 ou 1 para 3. Então, essa relação é de triplo. Então, se eu tenho 2 copos de suco, então, eu vou ter 2 vezes 3. Se eu tenho isso na letra A. Na letra B, se eu tenho 3 copos de suco, 3 vezes 3. Na letra C, 4 copos de suco, eu calculo 4 vezes 3. E para 5 copos de suco, 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, tá? Relação de triplo. Essa é a primeira questão de hoje, que é a questão 8. Questão 9. Amanda decidiu revestir o piso da sala de seu apartamento com lajotas. Então, aqui está um desenho simulando. Sabendo que cada parte retangular, azul ou branco, representa uma lajota, quantas lajotas foram necessárias para revestir o piso da sala? Então, confunde até, e algumas pessoas erram se contar 1 a 1. Então, qual a maneira mais fácil de calcular a área aqui desse piso? Multiplicando a quantidade de linhas e de colunas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, questão 9. 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 vezes 12. E multiplicando linha vezes coluna, eu tenho a quantidade de lajotas que o piso possui. Vamos agora à questão 10. A questão 10 tem uma questão aqui que vai servir de exemplo, vocês podem dar uma olhada, que é uma questão que diz assim: vamos ajudar a Sofia a escolher o que vestir. Sofia tem 1, 2, 3 saias e 4 blusas. Como ela pode combinar essas saias com essas blusas? Então, basta multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4. 3 saias vezes 4 blusas. Então, ela tem 12 combinações. E esse princípio multiplicativo de análise combinatória ou de possibilidade, a gente vai aplicar na página seguinte, página 196. Esse raciocínio multiplicativo é aplicado na questão 10, que diz assim: uma fábrica produz modelos de bicicletas com marcha e sem marcha, em 4 opções de cor: azul, vermelho, verde e preto. Quantas combinações é possível formar, considerando essas cores e os modelos com marcha e sem marcha? Então, a questão 10 é uma questão simples de possibilidade e a gente vai pensar. São 2 modelos com marcha e sem marcha, vezes a cor azul, verde, vermelha ou não, verde, vermelho e preto. 4 cores. Então, basta multiplicar 2 modelos vezes 4 cores e o resultado é o resultado da questão. Vamos agora para a questão 11. Questão 11 diz: uma indústria de automóveis produz anualmente 120 mil carros. Cada veículo é equipado com 5 pneus. Quantos pneus são necessários por ano nessa fábrica? Então, basta multiplicar 5 pneus para cada um dos 120 mil carros. Então, eu vou fazer 120 mil vezes 5. E eu sei a quantidade de pneus. Questão 12. A coxa que Dona Zeza fez é formada por 20 fileiras de retalho. E cada fileira é composta por 12 retalhos brancos e 12 azuis. Quantos retalhos foram usados ao todo para a confecção da coxa? Então,
A gente tem que ver aqui a quantidade de fileiras. São 20 fileiras. Vezes 12 de uma cor e 12 da outra. Então, eu vou somar aqui 20 vezes 12 mais 12, 24. 20 vezes 24 vai me dar a quantidade de retalhos que ela precisou para fazer essa coxa. Questão número 13. Para resolver a questão 13, diz assim: em uma sala de cinema, há 18 fileiras com 26 poltronas cada uma. Qual é o máximo de ingressos que podem ser vendidos para essa ou para uma sessão nessa sala? Então, basta multiplicar fileiras vezes poltronas. Então, eu vou calcular 18 vezes 26. Essas questões de multiplicação, elas não necessitam pensamento muito elaborado. Basta você entender o que a questão está pedindo. Então, é muito simples entender quando se precisa de multiplicação. A gente vai passar para a página 197, a questão 14. A questão 14 diz assim: cada episódio de um seriado de TV tem duração de 2 horas. Flávia está gravando o seriado em DVDs com capacidade de 4 horas de gravação. Quantos episódios ela poderá gravar em 64 DVDs? Então, cada DVD, 4 horas de duração. Então, como é que eu faço para calcular aqui? Então, basta pensar o seguinte: 4 horas dividido para 2, que é a duração do DVD, e multiplicar pelos 64. Primeiro divide, depois multiplica. E aí você consegue resolver a questão 14. Então, 4 dividido para 2 vezes 64. Questão número 15. Leia a informação sobre o consumo de água e responde o que se pede. Segundo a ONU, é recomendável que o consumo mínimo diário de água para beber e higiene pessoal e lavar roupas seja 50 litros por pessoa. Admitindo esse valor, qual seria o consumo mínimo diário de um condomínio com 254 pessoas? Então, basta multiplicar 254 vezes 50 litros. 254 vezes 50 litros. Eu tenho a quantidade total de água necessária no condomínio. Isso a letra A. Isso a letra A. E a letra B, faça uma pesquisa na internet ou em livros e descubra qual é a população atual da cidade em que você mora. Isso aqui a gente pode achar no site do IBGE, tá? Considerando o valor mínimo definido pela ONU, qual seria o consumo mínimo diário de água em sua cidade? Então, digamos que a nossa cidade tenha 120 mil habitantes. É aproximadamente isso, 120, 130 mil. Multiplica por 50, que é o recomendado pela ONU. Então, esse número você vai fazer a pesquisa e aqui você vai multiplicar por 50. E a última questão, a questão 16. A questão 16 diz: leia o cardápio de um restaurante e responda às questões propostas. Então, nesse cardápio tem pratos quentes, filé de frango, filé de pescada, filé mignon, picadinho, lasanha e feijoada. E os sucos: laranja, pitanga, limão e abacaxi. E a primeira pergunta diz: se um cliente escolher filé de pescada, de quantas maneiras ele poderá fazer sua refeição com um suco? Então, filé de pescada tem um tipo de filé de pescada. E eu multiplico pelos 4 tipos de suco. E 1 vezes 4 é a quantidade de possibilidades. Letra B. Se um cliente escolher suco de limão, de quantas maneiras diferentes ele pode fazer a sua refeição? Então, suco de limão só tem um tipo. E todos os outros pratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pratos quentes que ele pode escolher. Então, 1 vezes 6 é a quantidade de possibilidade. Letra C. De quantas maneiras diferentes um cliente desse restaurante pode escolher um prato quente e um suco? Então, prato quente são 6 tipos e suco são 4 tipos. O total dos pratos com o total dos sucos, dá o total de possibilidades. Então, essa atividade é uma atividade simples, tá? De multiplicação. E você vendo os exemplos que eu pude dar,
e o tipo de raciocínio necessário para resolver cada uma dessas questões vai ficar fácil de resolver, tá bom? Então, vocês terão essas páginas 195 a 197 para fazer a atividade. Então, boa atividade!